Nossa aula 2 é sobre tabela periódica. Nessa aula, nós vamos aprender a trabalhar com essa ferramenta, obtendo informações que serão úteis no entendimento de outros conteúdos da química. Então, primeiramente, temos que saber que a tabela periódica moderna ela é formada por 118 elementos químicos que estão dispostos em ordem crescente de número atômico. É importante sabermos também que os elementos quimicamente semelhantes eles se encontram numa mesma coluna, que é numa mesma linha vertical. Quando eu falo quimicamente semelhantes, significa que esses elementos eles reagem de forma parecida frente a um determinado reagente. E tenho que saber também que a tabela periódica ela é formada por 7 períodos ou séries, que são linhas horizontais, e 18 colunas, também chamadas de famílias ou grupos, que são as linhas verticais, tá? Então, nós temos 7 períodos, que são as linhas horizontais, 18 colunas, que são as linhas verticais. E essas primeiras aqui, ó, essas duas primeiras colunas, mais essas 6 últimas, elas são as famílias A. Elementos de família A são elementos representativos. Já os elementos que estão aqui no meio são de família B, esses aqui também, ó, família B. Elementos de família B são os elementos de transição. Sendo que esses que ficam nessa parte aqui, ó, são chamados de transição externa, enquanto esses aqui, ó, os lantanídeos e os actinídeos, eles são chamados de transição interna, tá? E algumas famílias, elas recebem nomes especiais, que são família 1A, família dos metais alcalinos, 2A, metais alcalinos terrosos, a 6A, que é a família dos calcogênios, a 7A, que é a família dos halogênios, e a 8A, que é a família dos gases nobres. Então, essas famílias, elas têm nomes que nós precisamos saber, tá? Então, 1A, metais alcalinos, 2A, alcalinos terrosos, 6A, calcogênios, 7A, halogênios, 8A, gases nobres. As demais famílias, o nome delas é o nome do primeiro elemento da família, tá? E na tabela periódica, a gente também tem uma outra classificação para os elementos, que vai ser muito importante, principalmente lá na matéria de ligações químicas. Então, ó, os elementos eles podem ser classificados em metais, em ametais, em gases nobres e no hidrogênio. Então, vamos falar primeiro aí dos metais. Os metais são sólidos nas condições ambientais, com exceção do mercúrio. Mercúrio é o único metal líquido nas condições ambientais, tá? Os metais, eles têm brilho metálico, né, um brilho característico, eles são maleáveis e dúcteis. O que é isso? Maleáveis é que podem ser facilmente transformados em lâminas e dúcteis podem ser facilmente transformados em fios. Eles são bons condutores de calor e eletricidade, tendem a perder elétrons. Então, metal tende a perder elétrons. Já os ametais, eles não têm brilho, são opacos, eles são maus condutores elétricos, eles se encontram em diferentes estados físicos, então eles se encontram em diferentes estados físicos, ó, guarda isso, flúor, oxigênio, nitrogênio e cloro são gases. O bromo é o único líquido. E os demais, né, o resto dos ametais, eles são sólidos, tá? Então, flúor, oxigênio, nitrogênio e cloro, guarda assim, ó, FONClore, são os gases. Bromo é o único líquido e o resto sólidos. Os metais, eles tendem a ganhar elétrons. Então, metal tem tendência de perder elétron, a metal tem tendência de ganhar. Agora, os gases nobres, eles são todos gases nas condições ambientais e eles têm baixa reatividade, tá? Eles são bem inertes. E o hidrogênio,
ele é um elemento atípico, ele não se parece com nenhum outro da tabela periódica, por isso que ele é classificado sozinho. E nas condições ambientais ele é um gás, e é um gás inflamável que pega fogo com muita facilidade, tá? Então, dá uma olhadinha aqui, ó. Dentre os conjuntos de elementos abaixo, escolha aquele que contém nessa sequência um metal alcalino, um metal de transição e um metal alcalino terroso e um lantanídeo, tá? Então, vamos lá? Ó, metal alcalino tem que ser da família 1A. Então, vamos colocar a tabela periódica aqui, ó. Então, vamos pegar aqui, ó. Família 1A, a gente tem o césio, a gente tem o sódio. Aí, ele quer mais o quê? Metal de transição. Então, tem que ser aqui do meio, ó. Desse meio aqui, né? Metal de transição, a gente tem titânio e bário. Bário é da família, tá aqui, ó. Família 2A, então ele não é metal de transição. Mas o titânio é metal de transição. Aqui o titânio, ó, né? Pediu também um alcalino terroso. Vamos só ver se confere, né? Rádio, alcalino terroso, tá aqui, ó, né? Família 2A. E pediu um lantanídeo. Vamos olhar aqui embaixo, aqui, ó. Lantanídeos são os da primeira coluna que fica fora da tabela periódica. E o sério realmente é um lantanídeo. Sendo assim, minha resposta correta, letra C. Olha essa. Na tabela periódica, os elementos líquidos nas condições ambientais apresentam números atômicos. Gente, quem são os líquidos? É o mercúrio, que é o único metal líquido nas condições ambientais, e o bromo, que é o único ametal líquido. Então, eu venho aqui, ó, na tabela periódica, o bromo tá aqui, ó, número atômico dele, 35. Mercúrio Hg, cadê Mercúrio? Mercúrio tá aqui, ó, número atômico, 80. Então, resposta correta, letra B, 35 e 80.